Existem santos que foram conhecidos por pregar, outros por curar, outros por viverem em silêncio. Mas existe um santo que atravessou os séculos como símbolo de coragem, batalha e proteção. Um santo que até hoje é invocado por pessoas simples, soldados, famílias e trabalhadores. Quando tudo parece difícil, quando a vida parece uma guerra, esse santo é São Jorge. E a história dele é tão poderosa que se mistura entre fatos históricos e tradições antigas, criando uma das devoções mais fortes de toda a Igreja Católica. Mas quem foi São Jorge de verdade? E por que o nome dele se tornou um grito de força espiritual em tantos lugares do mundo? Para entender isso, precisamos voltar ao século III, na época em que o Império Romano ainda dominava o mundo conhecido. E ser cristão ainda era um risco mortal. São Jorge teria vivido entre os séculos III e IV. Segundo a tradição cristã antiga, ele nasceu na Capadócia, região que hoje faz parte da Turquia. Ainda jovem, teria se tornado soldado do exército romano e sua carreira militar teria crescido rapidamente. A tradição afirma que ele chegou a ocupar um cargo importante dentro das tropas imperiais. Mas havia algo dentro dele que era maior do que Roma. A fé cristã, naquele tempo, o cristianismo crescia rapidamente. E isso incomodava profundamente o império, porque Roma aceitava muitas religiões, desde que todas se curvassem ao poder do Estado. Mas os cristãos não se curvavam. Eles não adoravam o imperador. Eles não ofereciam sacrifícios aos deuses romanos. Eles afirmavam que Cristo era Senhor. E isso era visto como rebeldia. E então chegamos ao período do imperador Diocleciano, um dos imperadores mais duros da história de Roma. Foi durante o governo dele que aconteceu uma das maiores perseguições contra cristãos, a chamada Grande Perseguição. Ela começou oficialmente no ano 303. E foi nesse contexto que São Jorge aparece como mártir. Segundo a tradição, Diocleciano decretou que todos deveriam oferecer sacrifícios aos deuses do império. E quem não obedecesse seria preso, torturado, executado. E então, São Jorge teria se recusado a obedecer. Ele não aceitou negar sua fé. E isso é um detalhe importante. São Jorge não foi apenas um guerreiro, ele foi um guerreiro que enfrentou a maior batalha possível. A batalha espiritual entre obedecer ao mundo ou permanecer fiel a Deus. De acordo com relatos antigos, São Jorge foi preso e submetido a torturas. E mesmo assim, permaneceu firme. A tradição cristã relata que ele sofreu tormentos terríveis, mas não negou Cristo. E finalmente foi condenado à morte. A data tradicional de seu martírio é 23 de abril. Provavelmente, no ano 303, essa data é celebrada até hoje como a festa litúrgica de São Jorge na Igreja Católica. E aqui é importante destacar algo para o seu canal. A Igreja reconhece São Jorge como santo e mártir desde os primeiros séculos. Mas como ele pertence a um período muito antigo, a canonização não ocorreu da forma moderna como conhecemos hoje. O culto a São Jorge foi consolidado pela tradição cristã e reconhecido pela Igreja ao longo do tempo. Ou seja, ele é um santo de devoção antiga, venerado há mais de 1700 anos. E agora entra o ponto que fez São Jorge se tornar praticamente uma lenda viva: a história do dragão. A famosa imagem de São Jorge montado em um cavalo branco, enfrentando um dragão com sua lança. Essa história não deve ser entendida como um fato histórico documentado, mas como uma tradição simbólica profundamente espiritual. Ela representa a vitória do bem sobre o mal, a vitória da fé sobre o medo, a vitória da luz sobre a escuridão. Em muitas versões dessa tradição,
São Jorge chega a uma cidade que vivia aterrorizada por um dragão, um monstro que destruía tudo e exigia sacrifícios humanos, até que chega a vez de uma princesa ser oferecida. E então Jorge aparece, enfrenta o dragão, derrota a criatura e salva a cidade. Essa narrativa, transmitida ao longo da Idade Média, tornou-se uma das imagens mais poderosas do cristianismo, e o dragão passou a representar o mal em todas as suas formas: a perseguição, o pecado, o medo, o inimigo invisível. E por isso, São Jorge não é apenas lembrado como um soldado romano, ele é lembrado como um símbolo eterno de batalha espiritual. E é exatamente por isso que sua devoção cresceu tanto. Porque o povo sempre precisou de proteção, sempre precisou de força, sempre precisou de coragem. E quando o povo vê São Jorge enfrentando o dragão, ele vê uma mensagem clara: você também pode vencer. Ao longo dos séculos, São Jorge se tornou padroeiro de inúmeros lugares. Um dos mais famosos é a Inglaterra. São Jorge é considerado padroeiro da Inglaterra e um dos santos mais venerados da tradição cristã ocidental. Além disso, ele também é padroeiro de regiões e cidades em vários países, como Portugal, Espanha e Geórgia. Aliás, o próprio nome Geórgia tem relação com a devoção ao santo em sua história nacional. E no Brasil, São Jorge se tornou um fenômeno cultural e religioso. Sua devoção é fortíssima, especialmente no Rio de Janeiro. E no estado do Rio, o dia 23 de abril é feriado oficial em muitos lugares. Milhares de pessoas lotam igrejas, acendem velas, fazem promessas e rezam pedindo proteção. E uma das igrejas mais famosas dedicadas a ele no Brasil é a Igreja de São Jorge, no centro do Rio de Janeiro, que se tornou um grande ponto de peregrinação popular. Além disso, São Jorge é também muito invocado por trabalhadores, motoristas, soldados e pessoas que enfrentam dificuldades. Ele se tornou um santo do povo, um santo de luta, um santo de quem acorda cedo e batalha pela vida. E existem inúmeros relatos de graças atribuídas à sua intercessão, proteção em acidentes, livramentos, curas, vitórias inesperadas. E como acontece com muitos santos antigos, esses milagres fazem parte da tradição devocional e do testemunho de fiéis ao longo do tempo. Mas a força de São Jorge não está apenas no milagre, está no que ele simboliza. Ele simboliza coragem, ele simboliza firmeza, ele simboliza fidelidade. E isso é extremamente atual, porque hoje, embora não exista mais perseguição romana, muitas pessoas enfrentam seus próprios dragões. Dragões invisíveis, ansiedade, depressão, medo, vícios, desemprego, doenças, problemas familiares, e talvez você esteja vivendo exatamente isso. Uma batalha que ninguém vê, uma luta que só você conhece. E por isso São Jorge é tão invocado. Porque quando alguém diz São Jorge, rogai por nós, na verdade, está dizendo: eu preciso de força para vencer o que está tentando me destruir. E hoje, em tempos modernos, a fé continua viva também no mundo digital. Muitos sacerdotes e evangelizadores levam a palavra de Deus através da internet, como Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, Padre Fábio de Mello e tantos outros. E este canal também nasce com esse propósito: manter viva a história dos santos e fortalecer a fé de quem precisa de luz. E agora, para encerrar este vídeo, vamos rezar juntos a oração tradicional a São Jorge. Se você puder, faça essa oração com fé. E se essa história tocou você, escreva nos comentários. São Jorge, rogai por nós. Oração a São Jorge. Ó glorioso São Jorge, valente mártir de Cristo,
defensor da fé e exemplo de coragem. Eu vos peço que intercedais por mim junto a Deus. Fortalecei minha alma nas batalhas da vida. Dai-me coragem diante das dificuldades, protegi-me contra todo o mal, contra toda injustiça e contra todo perigo. São Jorge, fiel servo do Senhor, ajudai-me a vencer os inimigos visíveis e invisíveis, e a permanecer firme na fé, na esperança e no amor. Guardai minha casa, minha família e meu caminho, que pela vossa intercessão eu alcance as graças que necessito. Se for da vontade de Deus, São Jorge, rogai por nós. Amém.